Olá, personas, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou o professor Silvano Prates e vamos à série de aulas baseadas no caderno Trilhas de Aprendizagens. Este é o volume 2 para o 8º ano do ensino fundamental. Essas aulas servem como correção das atividades enviadas pelo Classroom. Vamos a ela então, desta aula. Esta é a correção da atividade 5, em que o tema é padrões e relações algébricas. Então, o primeiro exercício aqui. Está pedindo para analisar o painel feito por Kátia e para responder. Está aqui o painel, composto de quadrados, em que é uma sequência de figuras. A Kátia aqui, se continuasse o painel seguindo o mesmo padrão, como seriam as próximas 3 figuras? Olha só, aqui está a primeira, é um quadrado em que ela pintou de cinza. A segunda figura é um quadrado também, só que maior, composto de 4 quadradinhos deste mesmo tamanho do primeiro aqui. E pintou 2 quadradinhos de cinza e observe que ela pintou a diagonal aqui, ó, uma das diagonais. E ela segue esse mesmo padrão, pintando sempre esta diagonal aqui. Que mais para frente vocês vão ver que se chama diagonal secundária, quando se trata de matrizes e determinantes também, lá na frente, tá bom? Aqui, então, ó, olha só, quais são as próximas figuras? Então, observe que quadrado de lado 1, quadrado de lado 2, e são 2 quadrados pintados de cinza. Quadrado de lado 3, 3 quadrados pintados de cinza. Lado 4, 4 quadrados pintados de lados da cor cinza. Então, as próximas aqui 3 figuras, a próxima seriam 5, quadrado de lado 5. Então, são 5 vezes 5, 25 quadradinhos e 5 quadradinhos pintados na diagonal. A próxima, quadrado de lado 6, 6 vezes 6, 36, 36 quadradinhos, compondo aí esse quadrado da 6ª posição. Vejam que, ó, um quadrado, primeira posição. Lado 2, segunda posição. Lado 3, terceira posição. Fica a dica aí. Toda vez que aparecer um exercício desse tipo, tente vincular a posição a alguma coisa em relação à característica principal, principalmente medida do lado do quadrado, tá bom? Então veja aqui, ó, item B. Analise os elementos do painel e complete o quadro a seguir. Aqui nós vemos que a primeira figura, quadrados cinzas e quadrados brancos aqui. Começou aqui, primeira posição, um quadrado cinza, nenhum quadrado branco. Segunda posição, é um quadrado de lado 2. Então, são 2 quadrados cinza e 2 quadrados brancos, porque o quadrado tem 2 diagonais e as diagonais têm mesma medida. Outra característica, tá bom? Só que, cuidado, ó, na terceira posição, aqui a quantidade de quadrados brancos e cinzas é a mesma nessa posição. Porém, na seguinte já não é mais esse critério, tá vendo? Ó? Então aqui, 3 quadrados cinzas na terceira posição, de um quadrado de lado 3, só que quadrados brancos são 6. Tá vendo? Ó? São 6 quadrados brancos, 3 de cada lado. Se eu considerar a diagonal como uma linha aqui que divide esse quadrado em 2, então são 3 quadrados brancos para cima, 3 quadrados brancos para baixo. Veja aqui também este padrão. Se eu considerar aqui como uma linha divisória em 2 partes, que divide em 2 partes, então eu terei 3, 6 quadrados brancos para cima, 6 quadrados brancos para baixo, tá? E assim por diante. Então aqui, na 4ª posição, nós temos quantos quadrados cinza? Vocês já observaram que
na posição em que ele está, coincide com a medida do lado do quadrado. Então, primeira posição, lado 1. Segunda posição, lado 2. Terceira posição, lado 3. Quarta posição, lado 4. E a quantidade de quadrados cinzas é a mesma quantidade do lado do quadrado, que é a mesma da posição também. Essas informações são importantes. Então você observa os padrões que acontecem para poder facilitar o cálculo de figuras posteriores. Então, o número de quadrados cinzas na quarta posição são 4 quadrados cinzas. Na quinta posição, 5 quadrados cinzas. Na sexta, 6 quadrados. E na sétima, 7 quadrados. Agora vamos ver o que está acontecendo aqui para determinar a quantidade de quadrados brancos. Tem várias formas, é só você observar aí e usar a criatividade. Uma delas, por exemplo, ó, veja que o número que está aqui, este é igual, tá? Então aqui, por exemplo, ó, 3 vezes quanto vai dar 6? Posso pensar assim. 2 vezes quanto vai dar 1? 1 vezes quanto vai dar 0? Aqui eu já sei que 1 vezes 0 é igual a 0. 2 vezes 1 é igual a 2. 3 vezes 2 é igual a 6. Você percebe, então, que o segundo fator que eu estou usando é 1 a menos em relação ao que aparece aqui de quadrados cinzas. Então, ó, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 3, então aqui 4 vezes 3 é igual a 12. Tá legal? Então confere, né? Na quarta posição, são 6 de cada lado, 12. E para eu obter aqui a quantidade de quadradinhos brancos, na quinta posição, 5 vezes 4, 20. E na sexta posição, 6 vezes 5, 30. Na sétima posição, 7 vezes 6 é igual a 42. Tá legal? Facinho, né? Então, isso é observando o que está acontecendo, tá? Ficaria mais complicado se você tivesse que desenhar as figuras para descobrir. É muito trabalhoso, então vale a pena você observar o que está acontecendo de um para o outro. Item C. Aí está pedindo para você calcular quantos quadrados brancos e cinzas teriam na oitava, na nona e na 12ª posições, tá bom? Então, você pode aproveitar aqui, por exemplo, a própria tabela para depois responder aqui, ó. Tá pedindo 8, 9 e 12, ó. Então, vou colocar aqui 8. Oitava posição. E nós deduzimos o quê? A oitava posição tem quadradinhos de lado, um quadrado de lado 8, e a quantidade de quadrados cinzas também serão 8. E para ter a quantidade de quadrados brancos, é 1 a menos em relação à quantidade de quadrados cinzas multiplicado aqui. Então, 8 vezes 7 igual a 56 quadrados brancos. Nona posição, 9 quadrados cinzas. Para ter quadrados brancos, multiplico por 1 a menos do que está aqui na quantidade de quadrados cinzas. 9 vezes 8, 72. E jogar aqui para baixo, na 12ª posição, eu já sei que são 12 quadrados cinzas, conforme o padrão que acontece aqui, e multiplico por 1 a menos. 12 vezes 11, e aí 10 vezes 12 vai dar 120, 120 com mais 12, 132. Então, respondendo aqui, ó, oitava posição, quadrados cinza vão ser 8, quadrados brancos, 56. Nona posição,
Quadrado cinza são 9. Quadrados brancos, 9 vezes 8, 72. E 12ª posição, quadrados cinzas são 12, quadrados brancos são 132. Você pode observar também que multiplicar por 1 a menos também é multiplicar pelo anterior, tá vendo? Ó? Multiplica pelo anterior, você tem a quantidade de quadrados brancos. Prosseguindo aqui. Nós temos item D aqui agora, está perguntando o que é possível afirmar sobre o número de quadrados cinzas e brancos de todas as figuras do painel de Kátia. Então aqui, vejam que nós já fizemos o comentário do que aconteceu pela tabela. Olha só aqui, ó. Nós temos o quê? Que nos quadrados aqui, ó, a partir do 2 principalmente, que isso é mais visível, as diagonais aqui, ó, a diagonal de cada quadrado são os quadrados cinzas. E a quantidade de quadradinhos em cada diagonal coincide com a posição que ela está. Então, segunda posição são 2 quadradinhos. Terceira posição, 3 quadradinhos. E assim por diante. Então, aqui, como é que a gente pode, então, afirmar? Posso responder dessa forma, que a diagonal coincide com a posição e a mesma quantidade de quadradinhos cinza. E para quadrados brancos? Então eu vejo aqui, ó, que a posição coincide com o lado do quadrado, tá vendo? Ó? Quarta posição, lado 4. Terceira posição, lado 3. Então a quinta posição, o quadrado terá lado 5. E como eu descubro a quantidade de quadradinhos brancos? O que eu posso fazer? Ó, a área desse quadrado aqui, 2 vezes 2, 4. 4 menos 2, tá vendo? Ó? 4 menos 2, eu tenho a quantidade de brancos. 3 vezes 3, 9. 9 menos 3, eu tenho a quantidade de brancos. 4 vezes 4, 16. Tirando 4, que é a quantidade de cinzas, eu tenho a quantidade de brancos. E assim por diante. Então, o que nós podemos... De que forma nós podemos generalizar para resolvermos qualquer que seja a posição? Se perguntarem para você quantos quadrados brancos e cinzas tem na 100ª posição e assim por diante. Você não vai fazer um desenho com quadrado lá do 100, não é verdade? Então, olha só. O que nós podemos fazer? Eu posso fazer, ó, deixa eu usar outra caneta aqui. A posição elevada ao quadrado. Isso para determinar aqui a quantidade de brancos. A posição elevada ao quadrado, que aí eu tenho a quantidade total de quadradinhos. E eu sei que o lado do quadrado coincide com a posição, tá acompanhando? Tá vendo? E para saber a quantidade de brancos, eu tenho que tirar a quantidade de cinzas. Então, menos a posição. Tá bom? Então, eu tiro, por exemplo, ó, vamos conferir aí. Se eu quero saber quantos quadrados brancos na segunda posição. Então, eu sei que a posição coincide com o lado do quadrado. Então, eu coloco 2 aqui, ó. 2 ao quadrado, 4 quadradinhos. Só que eu tenho que tirar os cinzas para ter os brancos. E eu sei que a quantidade de cinzas coincide com a posição, menos 2. Então, 4 menos 2 igual a 2, ó, 2 quadrados brancos. Vamos ver aqui, ó, quarta posição, 4 elevado ao quadrado, 16. Menos 4, porque a quantidade de quadradinhos cinzas coincide com a posição. 16 menos 4 é igual a 12 quadrados brancos, como nós vimos na tabela aqui.
Tá legal? Então, eu posso também fazer desta forma. Ó. Como nós vimos aqui, ó, de novo, voltando aqui, ó. Nós, para sabermos a quantidade de brancos, pegamos a quantidade de cinzas e multiplicamos por um número a menos. Por exemplo, 7. 7 vezes 6, vendo que o 6 é 1 a menos? O resultado dessa multiplicação é a quantidade de quadrados brancos. Então eu posso fazer isso também. Ou quantidade de brancos vai ser igual a quantidade de cinzas que coincide com a posição. Posso até colocar aqui, ó, entre parênteses, quantidade de cinzas é igual a posição vezes um valor a menos, um número a menos da posição que ele está, ou da quantidade de quadradinhos. Tá vendo? Então aqui, vamos conferir, ó. Por exemplo, eu quero saber quantos quadrados brancos tem a quarta posição. Vamos jogar aqui. 4, são 4, sempre a quantidade de cinzas coincide com a posição. 4, 4 menos 1, 3, tá vendo? Ó? 4 vezes 3, e assim por diante. Ah, na centésima posição. Então, na centésima posição, será um quadrado de lado 100, e a diagonal vão ter 100 quadradinhos cinza. Então, 100 vezes 100 menos 1, 99. 100 vezes 99. Então, tá certo? Você tem aí a quantidade de quadrados brancos, 9.900. Tá legal? Então, até a parte 2 desta aula, para nós desenvolvermos o exercício 2, que é bem bacana também. Até a próxima!